Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Marcelo Rodrigues, sou professor do IFPE Campus Barreiros, né? Queria agradecer a oportunidade ao CONAG, segundo CONAG, falar um pouco sobre esse tema tão importante que é a certificação de produtos orgânicos na agricultura familiar. Um dos objetivos da minha fala, né, seria, ao final dessa apresentação, a gente ter a possibilidade de entender melhor, né, alguns aspectos como por que certificar a produção agrícola familiar. Quais as vantagens para a família agricultora e quais as vantagens para os consumidores. E, principalmente, quais os desafios e perspectivas em um processo de transição, né, de alteração de alguns sistemas produtivos e como, através da certificação, a gente pode potencializar essa transformação nesses sistemas de produção. A nossa ideia foi dividir a apresentação em três tópicos, né, em três momentos. O primeiro, agroecologia e agricultura orgânica, fazer alguns comentários, mostrar um pouco o momento atual, falar sobre orgânicos, os principais aspectos legais, né, considerando que é uma legislação bastante extensa, e finalmente traçar uma perspectiva da agricultura familiar e da certificação. Quais são os desafios, quais são os passos a seguir, é possível para todos? Um pouco disso que a gente pretende comentar aqui. Primeiro ponto, agroecologia e agricultura orgânica. Gostaria de iniciar, né, conceituando primeiro o que a gente considera um sistema orgânico, baseado na Lei 10.831. Ela define que é uma produção agropecuária que utiliza os recursos naturais, né, considera os aspectos socioeconômicos disponíveis, busca a sustentabilidade econômica, ecológica, né, tenta utilizar métodos culturais, biológicos e mecânicos dentro dos sistemas de produção orgânicos, em contraposição a agrotóxicos e insumos e organismos geneticamente modificados, e tentar conciliar tudo isso, né, dentro de uma perspectiva ambiental e que preserve o meio ambiente, né, todas as suas interações, todo o seu entorno. Antes de começar, essa figura é uma figura bem clássica da agroecologia. Queria só conceituar conceituar a agricultura orgânica, o sistema de produção orgânico, né, em relação à agroecologia. A agroecologia enquanto ciência transformadora, com seus princípios, conceitos, valores, né, troca de saberes, práticas, estratégias, é contemplada por alguns sistemas de produção, né, e dentre eles a permacultura, a agricultura biodinâmica, a agricultura natural e a agricultura orgânica, que seria o que vamos tratar agora. Nesse sentido, é muito comum a gente observar algumas feiras com a terminologia agroecológico, orgânico, o próprio consumidor se confundir às vezes. Então é importante, só para explicar, deixar claro, a partir de agora eu vou denominar como sistema orgânico de produção, no decorrer da palestra, mas entender que a agroecologia, como mencionei anteriormente, né, ela está colocada enquanto ciência. Eu falei ciência transformadora, mas é uma ciência que atende a diferentes dimensões, né, ecológica, ética, social, como a gente pode observar na pirâmide aqui abaixo, esquemática do professor Caporal e Costa Beber. Né, tem na agricultura familiar a sua principal unidade produtiva, unidade de análise, né, a questão da autonomia do agricultor, as tomadas de decisão, a questão da cooperação, né, trabalha dentro de uma perspectiva de divisão de lucros, deveres, direitos, principalmente os lucros, e um trabalho compartilhado. Enquanto o sistema orgânico de produção ele é um sistema de produção. Ele não necessariamente, é claro que vai atender todos os preceitos da certificação de orgânicos, questões trabalhistas, né, biológicas, ambientais, mas não necessariamente vai compreender todas essas dimensões de forma conjunta. Aqui como exemplo eu coloquei duas fotos, né, que a gente tem uma família agricultora aí trabalhando, a gente imagina que essa família está associada, existe um grupo de agricultores, um grupo de associações, que pode ser uma cooperativa, né, então tem todas essas dimensões intrinsecamente dentro dessa proposta. Do outro lado a gente vê uma estufa, né, e nada impede que um agricultor e não familiar, claro, dentro dos preceitos da certificação, desenvolva a atividade da produção orgânica, né, e consiga sua certificação para comercializar. Mas lembrando sempre que o sistema orgânico de produção está dentro da agroecologia. A agroecologia, enquanto ciência, abraça vários tipos
e sistemas e produtivos, com suas práticas e estratégias, como eu mencionei anteriormente. Mas a partir de agora a gente trata o tema como agricultura com produção orgânica. Quando a gente fala de agricultura orgânica, sustentável, ecológica ou agroecológica, né, inevitavelmente a gente tem que se deparar com algumas questões. Eu coloquei só alguns enfoques aqui para despertar a gente durante a apresentação. O Brasil lança mais uma nova variedade de soja transgênica, são todas notícias agora, de 2021, uma nova soja está surgindo no mercado. Hoje mais de 99% do que a gente consome tem transgênico. Mais abaixo à esquerda aqui, um documento aponta a relação entre agrotóxico e o agravamento da Covid, principalmente em ambientes de agricultores e cidades e circunvizinhas, né? Principalmente pela baixa de imunidade, a baixa de qualidade alimentar e o excesso de alimentos com agrotóxicos. Esse estudo mostra um pouco isso, faz essa correlação. Aqui em cima à direita, destacar que os modelos de produção existe um desmonte atual nesse tempo de pandemia de algumas políticas públicas, principalmente ligadas à agricultura familiar, com redução de recursos, né, aumentando a fome e a desigualdade. Voltamos ao mapa da fome. Saímos durante um determinado período de tempo e agora voltamos. Né? Quando a gente pensa em fome, intrinsecamente a gente relaciona com alimento e preferencialmente com alimento de qualidade. Embaixo, né, com todos os temas, a gente não pode deixar de citar, já que a gente está falando em agricultura, né, na questão das mudanças climáticas. Então tem um trabalho bem interessante, essa notícia saiu, relacionando mudanças climáticas, pandemia e saúde, né, até onde vamos chegar. Não é o caso de tratar aqui, mas as mudanças climáticas estão por trás de quase tudo que está acontecendo hoje em dia. Vários trabalhos atestam para isso. Temperatura aumentando, impactando diretamente nos sistemas de produção, desmatamento, né, surgimento ou ressurgimento de micro-organismos. Então todas essas questões a gente tem que a gente tem que considerar quando a gente fala em um alimento saudável e um sistema de produção orgânico. Considerando aquelas notícias, queria só trazer uma fala aqui do professor Altieri, que ele diz que nada é por acaso, um trabalho recente agora de 2020. Ele diz que algo que já era percebido nas epidemias anteriores, que é a relação entre alimentação e surtos epidêmicos, ia tomando corpo. Tais constatações, principalmente entre a ligação do uso de agrotóxicos e a alimentação, sistemas de criação animal extensivo, forma de ocupação do solo, desigualdades, né? Tudo isso culminou, né? Culmina e pode vir a culminar futuros surtos epidêmicos. Lembrando sempre que a epidemia, enquanto agricultura familiar, do início do ano passado até hoje, né, estrangulou, rompeu ou até desapareceu com alguns sistemas curtos de comercialização, feiras, pequenas cadeias produtivas, impactando bastante na agricultura familiar. Destacar também, a gente não pode falar da agricultura orgânica, né, e trazer algumas notícias sem falar do glifosato, o principal herbicida utilizado hoje no mundo, né, um tema de inúmeros trabalhos científicos, e saiu mais um recentemente agora, relacionando a presença do glifosato, além dos produtos in natura, em produtos ultraprocessados agroindustriais, principalmente bebidas à base de soja, biscoitos e sal, né? E os impactos já são conhecidos bastante do glifosato, ainda é uma realidade, e infelizmente, principalmente também na agricultura familiar, aquele agricultor desavisado, desassistido, sem extensão rural, sem nenhum acolhimento, né? A prática do herbicida ainda é bastante corriqueiro. E aqui ao lado a gente se pergunta o que o consumidor pode fazer. Né? E a autora cita que a principal alternativa da população é buscar uma produção orgânica e agroecológica. Por lei, os produtos que têm essa certificação não podem, e que têm os seus selos não podem utilizar agrotóxicos, principalmente os herbicidas. E abaixo ela cita que tem um mapa, né, para alguns, uma boa parte da população ainda não tem acesso a essas feiras, apesar de já ser bastante disseminado em todo o país. Pernambuco aqui lidera a região Nordeste em quantidade de feiras orgânicas. E existe uma lista de feiras, né, organizadas pelo IDEC, que eu vou citar no próximo slide. Bom, aqui a gente pode ver o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e saiu também essa matéria recente agora, onde encontrar comida de verdade durante a pandemia. Houve um incremento, sem dúvida, nas vendas pela internet, né, via WhatsApp e outras plataformas de cestas agroecológicas, né, as feiras voltaram a entregar quando estavam fechadas. Agora, é importante também dizer sempre que existe uma fragilidade da questão de internet na zona rural. O último censo do IBGE 2017 mostrou que menos de 30% dos agricultores possuem rede, internet ou um acesso pelo menos permanente. Então isso compromete também. De qualquer maneira fica essa possibilidade.
né, dentro de uma perspectiva de redes de produção, os agricultores se ajudando, é possível se fazer isso sim. Então aqui só, e como exemplo, eu coloquei nesse site, o site é feirasorgânicas.org.br, eu coloquei Recife, aqui apareceu mais de 513 iniciativas. Então aqui através desse site do IDEC a gente pode observar em cada estado, como município, iniciativas com base na produção orgânica. Algumas certificadas, outras não. A gente vai falar disso mais na frente. E tudo isso, especificamente agora nesse tempo de pandemia, né, já havia um avanço da produção orgânica antes da pandemia, mas a pandemia consolidou alguns acessos à produção orgânica, né? Principalmente com relação à percepção dos agricultores, dos consumidores em relação à produção orgânica, né? E a importância de ter algum tipo de certificação, algum sinal, né? Alguma ação que sinalize que aquele produto realmente não contém agrotóxico e é um produto saudável, né? Além dos outros preceitos que a gente vai comentar. Então isso aumentou de 78% de 2017 para 90%. O último dado que não está exposto aqui chegou a quase 100%. Os agricultores, os consumidores, né, citando, somente em feiras, em supermercado, a busca por produtos orgânicos, em particular aqueles que têm selo. Eles reconhecem essa importância, eles têm a percepção disso, né? Uma coisa que até tempos atrás isso não existia. 10 anos atrás, 8 anos atrás. Então isso vem se incrementando e a tendência é crescente, né, desse aspecto. Esse próximo quadro mostra os 10 países com maiores mercados de alimentos de orgânico em 2017, é o último dado que nós temos aqui, né? Sendo liderado pelos Estados Unidos, Alemanha e França, isso tanto consumo interno e exportação. O Brasil não consta aqui, né? A gente pode ver por dois olhares, né? Deveria constar ou não. Por outro lado, a gente percebe que tem um amplo mercado consumidor interno, né, e um mercado externo, sendo o Brasil tendo área disponível, tendo todas as condições via Ministério da Agricultura hoje para as certificações, né, toda a parte legal bem estruturada. Então falta, e basicamente eu vou falar no último tópico, a gente tentar juntar alguns pontos que são fundamentais para que isso aconteça. Caso contrário, a gente permanece crescendo, mas crescendo de uma forma lenta. Além desse amplo mercado que eu me referi no slide anterior, né, é importante dizer que o número de unidades de produção também cresce e vem crescendo 4 e 5 vezes em cada década, né, e também o número de produtores. Mas, como eu vou falar mais à frente, esse crescimento está diretamente relacionado com dois pontos importantes. Primeiro, assistência técnica e extensão rural para que isso ocorra. Caso contrário, não ocorre, né, já que a gente já tem um amparo legal. E a busca por novos canais de comercialização. Isso é fundamental para esse crescimento no número de produtores e de unidade de produção, né? Uma vez que a certificação e a parte legal já está estabelecida. Bem, é importante deixar claro também para essa nossa compreensão inicial, quando a gente fala em sistema de produção de alimentos orgânicos, é importante mostrar que tem dois sistemas, né, no sentido macro. Um sistema de produção não familiar, né, que a gente conhece, baseado nos monocultivos, desmatamento, agrotóxicos, um sistema extremamente dependente de insumos, né, de grandes mercados, e que uma boa parte da produção são commodities, produtos voltados à exportação, como eu citei no exemplo do glifosato, a soja. Agora, lembrando também que esse sistema de produção não familiar, ele também pode comercializar produtos orgânicos, e desde que passe por um processo de transição, né, e obtenha a sua certificação. Foi um pouco do conceito que eu coloquei no terceiro slide, falando entre agroecologia e produção orgânica, né, explicando melhor isso. Então ele pode se tornar agricultor não familiar, ele pode vir a ser um agricultor orgânico. Entretanto, não vai ter aqueles preceitos que a gente falou da agroecologia, baseado naquela pirâmide que eu mencionei do professor Caporal. Por outro lado, nós temos um segundo sistema aqui, que é o sistema de produção familiar, amparado na Lei 11.326, a Lei da Agricultura Familiar, né? Prevê que esse perfil de agricultor, esse segmento, tem até 4 módulos fiscais, trabalhe com sua família, né? Ele não vai predominantemente contratar funcionários e trabalhadores, como no sistema ao lado, né? E obtenha pelo menos 50% da sua renda da propriedade, ou seja, ele vive daquela propriedade. Dentro desse sistema de produção familiar, nós temos duas variações também. Nós temos uma boa parte dos agricultores hoje, é verdade isso, que trabalham no sistema de monocultivo, né? Faz a prática do desmatamento, utiliza agrotóxicos,
de forma inapropriada, né? São dependentes de insumos. Por outro lado, atende basicamente mercados locais, que seriam as feiras. Então, essa segunda vertente aqui da agricultura familiar, ela se aproxima bastante da produção não familiar, que a gente mencionou há pouco, né? Parte disso se deve, eu vou repetir algumas vezes essa palavra, à demanda por extensão rural e assistência técnica. São agricultores completamente desassistidos. Eu vou mostrar um quadro mais à frente que explica melhor isso. E a segunda vertente aqui seriam os agricultores familiares naturalmente ecológicos, né? Já utilizam algumas estratégias interessantes de transição, como os policultivos, transição agroecológica, ou a transição para uma agricultura orgânica, os sistemas agroflorestais, diversificação, trabalho alto consumo da família, são independentes, né? Utilizam as vendas diretas como principais canais. E esses agricultores também, alguns já têm todas essas características, mas não têm nenhum tipo de certificação. Ainda comercializam, muitas vezes, pior ainda, comercializam essa sua produção orgânica em feiras convencionais, porque não tem acesso a espaços diferenciados e nem certificação. E uma outra pequena parcela desses agricultores, né, e talvez venha a ser demonstrado naqueles gráficos que eu citei antes, tenham a certificação. Né? Eu vou falar um pouco sobre as certificações, desde a mais simples, para permitir a comercialização em feiras, até uma certificação mais elaborada que ele alcance outros mercados. Mas é importante mostrar que dentro da agricultura familiar, nós temos essas duas vertentes de agricultores. Ok? Bem, como eu comentei, né? Aqui só como exemplo ilustrativo as fotos, para deixar bem claro qual é o perfil familiar e o perfil não familiar. Aqui ao lado do não familiar, nós temos alta tecnologia, drones, grandes áreas, silos, e aqui a agricultura familiar. Naturalmente seria aquela que mais se aproxima de uma produção orgânica, até pela sua própria natureza, pelo seu próprio histórico de cultivo. Importante deixar claro isso. Como eu comentei há pouco, a questão da extensão rural é fundamental para que se inicie qualquer tipo de processo de transição para sistemas orgânicos. Queria destacar esse dado aqui do Censo Agropecuário 2017, onde mostra que menos que 20% dos agricultores no Brasil, foi o último censo, né, o censo mais recente, agropecuário, mostra que cerca de 20% apenas dos agricultores no Brasil recebem algum tipo de assistência técnica e extensão rural, ou pública ou privada. Isso representa a cada 5 agricultores, pelo menos 1 a 2 agricultores têm acesso a esse tipo de serviço. Então, sem isso, fica muito complicado iniciar um processo sólido, consolidado, né, de transição para sistemas orgânicos. Bem, nosso segundo tópico, né? Orgânicos, principais aspectos legais. Vamos discorrer um pouco das principais legislações, o passo a passo, para a gente tentar entender um pouco a parte legal para se alcançar um selo de certificação. Mas então, o que seria a certificação, né? Conforme o Ministério da Agricultura, a certificação de um produto orgânico é um procedimento pelo qual uma certificadora devidamente credenciada pelo Ministério da Agricultura e pelo Instituto Nacional de Metrologia assegura por escrito que determinado produto, processo ou serviço obedece às normas e práticas da produção orgânica, credenciada por algumas instituições. A lei que hoje regulamenta a produção orgânica é a Lei de 10.831 de 2003. Então nós temos alguns decretos, algumas instruções e normativas, né? Então é uma legislação bastante robusta. Então eu gostaria de destacar aqui, nós temos alguns mecanismos de controle e formas de organização que regulamentam a instrução normativa número 19, processamento, extrativismo, né? A instrução normativa que regulamenta os selos federais de orgânicos, produção vegetal e animal, cogumelos comestíveis, sementes e mudas, a produção de sementes e mudas, produção de organismos aquáticos, a parte de pecuária, né? Um decreto bem importante aqui, que é o 7794, que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A política já tem algum tempo, mas a gente vê inúmeras fragilidades para alguns aspectos, princípios, objetivos dessa política serem implantados. Então eu queria destacar nos próximos slides, algumas instruções normativas, né, que eu entendo que sejam bem práticas para a gente entender o passo a passo para a certificação. Bem, a lei, como eu mencionei anteriormente, a 10.831, ela cita questões relacionadas à produção, armazenamento, com rotulagem, transporte, a própria certificação, comercialização.
E é bem interessante que ela também determina alguns aspectos sobre o funcionamento de todo o sistema orgânico de produção, e desde a propriedade rural até o ponto de venda. Então existem diferentes aspectos que regulamentam todo esse processo produtivo. E o decreto que regulamenta a lei também cria o Sistema Brasileiro de Avaliação e Conformidade Orgânica. Ele é composto por algumas instituições, como o Ministério da Agricultura, órgãos de fiscalização em cada estado, organismos de avaliação de conformidade, né, grupos de agricultores familiares, inclusive autoriza esse decreto que autorizou a comercialização dos agricultores familiares através de uma certificação específica, né, a comercializar a sua produção e desde que devidamente e produzida através de sistemas de produção orgânicos, com práticas que nós vamos falar um pouco mais na frente, como venda direta nas feiras. Em relação à Instrução Normativa número 19, como mencionei anteriormente, né, ela cita sobre o Cadastro Nacional de Produtos Orgânicos, que delimita o que é um grupo de agricultores, a questão do controle social entre os agricultores, os diferentes selos, inspeções, visitas, né, tanto por certificadoras em redes, como por certificadoras independentes. Né, no inciso 7º aqui, ele define o que é um organismo de avaliação de conformidade, uma OAC, que é uma instituição que avalia, verifica e atesta, né, os produtos e o estabelecimento dos produtores e atende ao disposto no regulamento da produção orgânica, podendo ser uma certificadora ou um organismo participativo de avaliação da conformidade. É importante esses conceitos iniciais. E no inciso 8º aqui, define o que é um OPAC, que é um organismo participativo de avaliação de conformidade. É uma organização que assume a responsabilidade formal, né, perante um grupo de agricultores, pelo conjunto de atividades desenvolvidas num sistema participativo de garantia de qualidade, e construindo na sua estrutura organizacional uma comissão, né, conselhos e ambos compostos por representantes dessas redes e dos agricultores, né, visando credibilidade e atestar as boas práticas agrícolas nos sistemas produtivos. Queria destacar aqui na mesma instrução normativa o artigo 3º, né, que cria os mecanismos de controle para a garantia da qualidade orgânica, implica no atendimento aos requisitos e estabelecimento dos agricultores na venda direta sem certificação. Então vai estabelecer alguns parâmetros, né, para que esse agricultor que não tem acesso à certificação, por diversos motivos, que eu vou explicar mais lá na frente, ele possa vender nas feiras, né, mas devidamente, principalmente seu local de origem de produção e as suas práticas sejam atestados de alguma forma. E nos demais casos, aos requisitos estabelecidos pelo Sistema Brasileiro de Conformidade Orgânica. O artigo 7º aqui eu queria destacar que os organismos de avaliação de conformidade orgânica deverão ser credenciados, ou seja, todas essas redes, organizações, certificadores têm que ter o seu credenciamento, né, atestado, periciado, né, e validado perante o Ministério da Agricultura. Então, basicamente, de acordo com o mapa, quando a gente pensa em certificação da produção orgânica, existem 3 formas de a gente certificar essa produção, pressupondo que a gente já venha de um processo de transição, né, para sistemas mais ecológicos. Então, primeiro, a certificação por auditoria, e normalmente por certificadoras independentes, é realizado por certificadoras independentes, né, a partir de leis nacionais, normalmente tem um custo elevado, que vai depender de vários fatores, como inscrição, tamanho da área, né, o tipo de laboratório, de relatórios que eles vão precisar, o tipo de análise, se foi uma área que anteriormente teve um uso intensivo durante anos de agrotóxico, pecuária extensiva. Cada caso é um caso, então por isso que demanda um pouco mais de custo. E a certificação por auditoria pode ser feita por agências locais, internacionais, algumas associações. Aqui embaixo alguns exemplos, né? A gente tem sempre o IBD, que é o Instituto Biodinâmico, e outras mais, né, de referência foram as primeiras, mas hoje nós temos dezenas de certificadoras no país. Além da certificação por auditoria, nós temos também os sistemas participativos de avaliação da conformidade orgânica, conhecido também como certificação participativa. Essa é bem importante, são redes socioparticipativas em que a certificação dos produtores é baseada na ativa participação dos atores envolvidos, no caso dos agricultores, e os sistemas são construídos fundamentando-se na confiança em redes sociais e na troca de conhecimento. A difusão aberta em relação às normas e procedimentos da rede garante a transparência da certificação participativa, né, principalmente perante aos consumidores.
Da mesma forma, gerenciando a discussão sem atores externos, né? E normalmente não tem uma certificadora independente de fora. Para sua regulação, os produtores ganham cada vez mais autonomia, né? E estas redes confortam núcleos com regionais para facilitar um processo de certificação. É uma autocertificação, né? O principal exemplo aqui que a gente tem é da rede Ecovida, que é uma referência nacional em certificação e participativa. A figura está um pouco pequena, mas só para a gente entender, nós temos os produtores, as famílias. Essas famílias formam núcleos, estão associadas e vão formar pequenos núcleos. Esses núcleos vão se unir em formato de rede, formando toda uma estrutura. Essa estrutura, inclusive no caso da rede Ecovida, extrapolou até os limites estaduais, né? Comportam alguns estados hoje. E é importante dizer, no caso da rede Ecovida e de outras redes, essa rede fica tão consolidada que dentro dessas redes, e normalmente tem suas próprias certificadoras, né? Mas sempre autorizadas e validadas perante o Ministério da Agricultura. Esse quadro aqui mostra de forma clara, né, cada sistema de certificação e a sua amplitude, até onde ele pode chegar, a questão de ter um selo ou não. Então, por exemplo, a auditoria e o sistema participativo, eles podem ter o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica, o selo que a gente já conhece. A diferença é que no próprio selo vai ter certificação por auditoria e certificação participativa, já diferenciando os dois sistemas de certificação. Pode vender de forma direta e indireta, né, no próprio local e também interestadual. E o tipo de produtor, todas as modalidades, né? Isso vem um pouco em consonância com o que eu falei lá no início. Você pode ter um agricultor familiar, mas pode ter um agricultor não familiar, numa área maior, num tipo de plantio um pouco mais tecnificado, contanto que atenda às exigências de certificação e vai receber o selo, não necessariamente um agricultor familiar. Foi aquele que eu expliquei, eu acho, em 2 slides acima. Por outro lado, a gente tem aqui a Organização de Controle Social, a OCS. Na verdade, ela não tem um selo, não tem acesso ao selo, tem uma declaração de cadastro, né, como já foi explicado anteriormente. Então, esse selo é ausente, mas tem uma declaração, né, nessa declaração consta a origem, o tipo de práticas que o agricultor estabelece na propriedade, o grupo que ele está inserido, e basicamente é apenas para venda direta nas feiras agroecológicas ou feiras orgânicas, e se destina única e exclusivamente para os agricultores familiares, enquanto os outros demais agricultores familiares e não familiares. Isso também vai em função da área, da propriedade, né, do tipo de produção, se é só vegetal, se é vegetal e animal, então a capacidade de cada agricultor. Finalizando esse aspecto legal, né, então acho que fica mais claro esse quadro aqui, visualmente, para a gente entender melhor. Então nós temos a certificação de orgânicos, né, pertencente ao Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica, e temos basicamente duas vertentes aqui de certificação: os sistemas participativos de garantia e as certificadoras. Vou começar pelas certificadoras, né, basicamente independentes, em alguns casos com elevado custo, não tão acessíveis à agricultura familiar, como foi mencionado quando eu apresentei a certificação por auditoria. Ocorre através de auditorias de empresas privadas, né? É bastante rigorosa, eu vou mostrar alguns aspectos embaixo dessa certificação, né? E normalmente válida por 1 ano, né? A depender da prática utilizada, a depender dos cultivos anteriores que tinham, quantos anos foram utilizados os cultivos convencionais ou a pecuária convencional. E no outro lado, os sistemas participativos de garantia. Nós temos os organismos participativos de avaliação da conformidade, o OPAC, e a venda direta sem certificação. Acabei de mencionar agora que é a OCS, né? Dentro de uma organização, né, de conformidade orgânica. Então, a semelhança, né, aonde eles encontram um ponto em comum nesses dois tipos de certificação é justamente na questão do controle social e da responsabilidade solidária, né, que vem a corroborar com o que eu falei naquele início da diferença de um produto agroecológico e orgânico na questão da nomenclatura. Aqui a gente diz que é um sistema de produção orgânico inserido dentro de um contexto de uma produção agroecológica, já que atende a diferentes dimensões, né, principalmente essa questão da responsabilidade solidária e compartilhamento, divisão dos lucros. Na verdade, não tem um dono aqui, né? O grupo de agricultores, a comunidade, todos são donos, diferentemente daqui que normalmente é uma empresa, como eu disse, que é perfeitamente legal,
né, um empresário ou um outro perfil de agricultor que não é familiar, inclusive obtém crédito rural, acesso ao crédito de forma diferenciada para gerir a sua propriedade, e desde que ele se adeque às regras de transição, ele pode ter a certificação. Bom, e nesse último tópico, né, a gente comentou algumas questões de agricultura orgânica, falamos um pouco dos aspectos legais, deixamos claro os 3 tipos de certificação, a quem se enquadra, quem pode ter o selo, quem não pode, e falar um pouco agora da agricultura familiar e a relação desta com a certificação, né? Realmente é um objetivo de muitas famílias, mas nem todas conseguem. Desafios e perspectivas. É importante colocar, né, que dentro de um sistema de produção familiar, a gente tem algumas etapas a serem seguidas. Né? A gente tem a família agricultora, a organização social e alguns desafios. A organização da produção, né? Se essa família está associada, se o agricultor é isolado, individual, se ele está associado, se ele é cooperado a alguma cooperativa, o que dá a ele todo um amparo legal. Se essa produção tem escala, tem qualidade, que tipo de sistema de produção ele optou, né? Se vai precisar passar por um processo de transição ou não, ou se ele já vinha executando algumas práticas, né, que minimizam esse processo de transição, até alcançar a certificação. Né? Uma vez alcançada a certificação, tem outro desafio, que é estabelecer os canais de comercialização. Então, todo esse processo, né, ele pode ocorrer de uma forma mais rápida, né, ou de uma forma muito lenta e dificultosa. Lembrando sempre que é um processo atemporal e dinâmico, né, dependendo do perfil do agricultor e do desenho da sua propriedade, e tendo sempre como foco o consumidor. Eu não vou me deter aqui tanto às questões técnicas da transição para um sistema orgânico, mas só gostaria de destacar, eu marquei ali em vermelho, então, como eu disse que é um processo atemporal e dinâmico, então ele tem que modificar a sua propriedade, isso vai depender do tipo de agricultura que ele tinha antes. Se era um agricultor convencional há muitos anos, né, contaminação do solo, da água, inclusive tudo isso é avaliado pelas certificadoras. Então aqui eu dei só alguns exemplos, né, de transição que ele precisa passar. Né, modificar sua agricultura, fertilidade do solo, né, utilizando diferentes práticas e estratégias, consórcio, adubação verde, sistemas agroflorestais, né, culturas em faixa, barreira quebra-vento, agricultura de baixo carbono, né, sequestrando esse carbono para o solo, as caudas naturais, biofertilizantes, e redesenhar todo esse sistema, como eu iniciei dizendo, quando a gente fala agricultura orgânica, a gente pensa em agrotóxico, e só existe agrotóxico porque alguns indivíduos são considerados pragas ou doenças. Né? Se a gente voltar um pouco atrás e pensar na questão do equilíbrio ou da própria homeostase e do sistema, essa foto ao lado que representa aqui o percevejo se alimentando de uma lagarta, né? E esse seria o clímax do sistema, ocorrer esse equilíbrio para, em raríssimos casos, a gente observar um aumento de uma densidade populacional de algum inseto, né, que venha a me causar um dano econômico, diferentemente da agricultura convencional, né, que o mínimo de densidade, às vezes, populacional de algum inseto, mesmo sem ter uma amostragem consolidada, já se usa o veneno. Então, tudo isso o agricultor tem que ter em mente e ele precisa ser assessorado, ele não vai fazer isso sozinho. Né? Daí a importância, eu acho que é a terceira vez que eu falo disso, da extensão rural e desse acompanhamento, tanto numa extensão pública como privada. Aqui só a título de conhecimento, para a gente observar como é criterioso esse processo de certificação e de avaliação. Né? Muitos aspectos são observados na propriedade familiar, e dentre eles a questão da rastreabilidade, processo de conversão, né? A execução de um plano de manejo com todo o histórico da propriedade, o que ele fazia antes, os produtos que ele utilizava, análises bioquímicas e químicas, né? Avaliação da fertilidade do solo, isolamento, e normalmente alguns agricultores iniciam o processo de transição numa área, mas numa outra área, ou aquela famosa questão do vizinho ainda utiliza agrotóxicos, como isolar isso, né? Identificação do fornecedor, os mecanismos de controle, ações de fiscalização da produção e comercialização, né, até chegarmos na certificação. Então, todo esse processo demanda tempo, demanda um início de um processo de transição. Isso ocorre de forma lenta, né, de forma lenta, mas tem que iniciar. Esse processo tem que iniciar e é muito importante a família agricultora, né, a família agricultora querer fazer isso. Né, é importante a troca de experiência entre agricultores e mostrar que esse é um dos caminhos, um dos mercados importantes que tem que ser alcançado, que é a certificação da sua produção. Não apenas por questão financeira, mas o comprometimento social, ecológico, né, com alimentos mais saudáveis.
Queria só destacar mais naquele quadro a questão do plano de manejo, né, que é uma das etapas avaliadas, né, visa descrever um histórico das atividades técnicas implementadas na obtenção dos produtos orgânicos, né, durante todo o tempo de existência da propriedade. O plano de manejo deverá contemplar quesitos como histórico da área, manutenção, incremento da biodiversidade, resíduos, conservação do solo e dentre outros. É muito importante esse plano de manejo, a construção desse plano de manejo ou planejamento durante o processo de transição para se alcançar esse plano de manejo. E a conversão, que é uma dúvida de muitos agricultores. Como é que a gente converte esse sistema? Tem um tempo? Não é? Então, geralmente, o período de conversão, que consta na Instrução Normativa 46, estabelece que o período de conversão é variável. Claro, isso vai depender do tipo de cultivo que ele tinha antes, a intensidade do cultivo, os produtos que ele usava, como eu já mencionei. Então, aqui depende do tipo de exploração e a utilização anterior da unidade de produção. Considerando a situação ecológica e social atual, teria uma duração mínima de 12 meses. Alguns requerem 2 anos, 3 anos e 5 anos. Isso vai depender muito da quantidade das análises e dos resíduos encontrados, né? Situação circunvizinha de outros agricultores. Então, cada caso é um caso, né? O manejo orgânico na produção vegetal, nas culturas anuais, né? A partir disso, a certificadora ou a rede de certificação, né, vai ter um norte para adequar o plano de manejo ao período mínimo para que não haja nenhum resíduo de agrotóxico. E a partir dali, anualmente, ele vai começar a trabalhar o seu plano de manejo para fortalecer aquela propriedade, equilibrar aquela propriedade a cada ano. Mas lembrando sempre, como eu mencionei, é sempre um processo dinâmico. A ideia é que a cada ano ele fortaleça mais todo o processo ecológico envolvido na sua propriedade. Quando a gente pensa em agricultura familiar e certificação, a gente tem um desenho em mente. Isso aqui é um esquema que eu faço que simboliza um pouco aquele agricultor que alcançou um determinado patamar, né, de equilíbrio em sua propriedade. Passou por um processo de transição, já tem sua produção orgânica, né, já tem alguns canais estabelecidos. Isso seria o desejável, nem sempre isso acontece. Nesse desenho tem inúmeras fragilidades, mas, por exemplo, parte da sua produção bruta anual ele pode vender para as vendas institucionais, o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, e o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, conhecido como as compras institucionais, né, destinadas às escolas. Inclusive, ambos os programas têm um acréscimo para os produtos certificados de origem orgânica, mais o mercado privado, né, uma vez que essas compras institucionais e certamente não vão comprar toda a produção desse agricultor. E um outro excedente, além do alto consumo da família, né, um outro excedente vai para o mercado privado, supermercados, com restaurantes, feiras, né, e para isso também a certificação faz uma diferença. Né? É muito comum hoje, praticamente todos os agricultores não conseguem vender nem feira. Alguns agricultores, em uma boa parte dos municípios, nem na feira ele consegue comercializar, que é o espaço mais democrático de circuito curto de comercialização, né? Tendo que deixar parte dos seus produtos na mão dos atravessadores. Então a certificação também pode abrir essa porta, diferenciando o seu produto, né? E fazendo com que ele alcance diferentes nichos de mercado, alimentando a sua família, tendo todo um compromisso ambiental e, acima de tudo, gerando renda. Né? É renda com alto consumo e compromisso ambiental. Esse seria o ponto a ser alcançado. E normalmente tem vários entraves nesse caminho. Né? E parte deles, volto a dizer, acho que é a quarta vez, a questão da extensão rural, presente, contínua, dentro de um processo de educação, acompanhando essa família agricultora. Né? Alguns grupos de agricultores em redes, quando eles estão em redes ou em grupos, eles conseguem perpassar essa questão da extensão rural, principalmente a pública, e até contratando uma assistência técnica privada. Mas tem que ter essa orientação. Caso contrário, fica muito complicado avançar nesse quadro. Naquele quadro anterior, quando eu falei da extensão rural, que eu já venho falando, para que todo esse processo aconteça, não é um processo tão simples, né, para certificação para uma produção orgânica. Quando eu falo nesse entendimento em rede da extensão rural, eu estou falando um pouco disso aqui. Isso aqui são algumas instituições aqui do meu estado, onde eu trabalho. Então, as EMATERs ou órgãos de extensão precisam conversar com as ONGs, que precisam conversar com os sindicatos, né, com as associações, cooperativas, tudo isso preferencialmente dentro de um formato de rede. Né, onde a gente observa experiências exitosas, eu vou mencionar uma ao final dessa apresentação, foi onde isso aconteceu. Caso contrário, os agricultores vão ficar naquele quadro que eu mostrei, o agricultor não familiar e familiar, né, os familiares vão ficar naquele quadro da agricultura convencional.
né, utilizando agrotóxicos, as práticas todas inadequadas e com pequeno mercado restrito em algumas feiras, para aqueles que têm. E aqueles outros que têm uma produção ecológica também, que não conseguem um selo ou a certificação, né, também precisam desse nível de organização e dessa construção em rede no âmbito municipal. Onde a gente observa isso que acontece em cada município, a gente, é onde percebemos algumas experiências exitosas, né, com grupos de agricultores, preferencialmente os familiares, né, na obtenção da certificação orgânica. Essa reflexão que eu fiz aqui, nós temos dezenas de experiências em todo o Brasil. Né? Eu optei por essa, que é bem recente agora do começo do ano, né, que diz que cooperativas do MST lançam a Terra Livre, essa marca Terra Livre, né, uma marca de geleias, arroz e sucos orgânicos. Aqui embaixo diz que o movimento é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, tem certificação de todos os artigos que vende. Então é bem interessante, é uma experiência, claro, tem o MST de pano de fundo, mas poderia ser um poder público municipal, poderia ser uma ONG municipal, não necessariamente o MST. Agora, para que isso aconteça, é importante que tenha aquela atuação em rede que eu mencionei anteriormente. Exemplo aqui da produção dessa iniciativa Terra Livre, né? O arroz orgânico aqui, algumas geleias. Queria destacar também, bem rapidamente, além daquelas certificações que eu falei, regulamentadas pelo Ministério da Agricultura, né, que para aquele agricultor, alguns tipos de agricultores avançam tanto, algumas redes, né, avançam tanto através de alguns tipos de certificação, que crescem tanto, foi até o exemplo da rede Ecovida, né, começou bem pequena, local, através de famílias, depois associações, depois núcleos, depois outros estados. É importante dizer que também tem outros tipos de certificação para outros mercados. Então aqui só dando um exemplo do mercado orgânico da União Europeia e o orgânico da Argentina. Então alguns países têm exigências próprias para certificação. Né? E nada impede que alguns agricultores progridam, né, e consigam alocar os seus produtos em outros mercados globais. Então para isso vai necessitar atender alguns requisitos de certificação de outros mercados, semelhantes ao nosso, mas com algumas particularidades. Bom, agradeço a atenção de todos, né? Finalizo aqui a minha apresentação. Queria deixar só aquela mensagem que acho que eu falei durante a apresentação sempre. A produção orgânica é possível, é um caminho, né? Preferencialmente dentro dos preceitos da agroecologia, da agricultura familiar, como já foi bem explicado aqui. Mas é possível, né? Não é tão fácil, esse processo de transição não é tão simples. E queria destacar mais uma vez o papel da assistência técnica e extensão rural, pública ou privada. Então, os agricultores precisam se articular, se organizar, né, e buscar instituições que os orientem. Caso contrário, é muito difícil avançar. Né? Não é tão simples, não é impossível, claro. Mas a extensão rural tem um papel fundamental em cima disso e todas as políticas públicas hoje que norteiam esse segmento, tanto da agricultura familiar como da extensão rural, para que a certificação aconteça. Né, beneficiando não apenas a família agricultora, com geração de renda e o seu alto consumo de produtos de qualidade, mas principalmente também a sociedade. Né? É um clamor da sociedade. Acho que o processo está avançando e, como mostrei em alguns gráficos, a tendência é a cada ano crescer mais. Né? E quem sabe algum dia, dentro de um supermercado, a gente não precisa colocar o selo de orgânico e de um lado e do outro o cultivo convencional. Né? O fato de não ter esse selo orgânico e o consumidor saber a diferença entre um produto e o outro, lá já legitima ele a fazer a escolha correta. Né? Mas por enquanto a gente tem que colocar o selo, porque praticamente tudo que a gente come, né, a gente não tem a mínima noção de onde vem, para onde vai, como foi produzido. No mercado ao lado aqui eu não tenho a origem, não sei quem foi que produziu. E a certificação orgânica vem a consolidar isso e principalmente valorizar um cidadão que é fundamental nesse país, conforme todos os dados apontam, no último censo, que é a agricultura familiar, né? O desenvolvimento local, é evitar o êxodo rural, é valorizar a família, valorizar o jovem, tudo isso está por trás de uma certificação. Tem muita coisa envolvida por trás disso e a própria agroecologia. Agradeço a atenção a todos.